Quais são os crimes contra a ordem tributária? Os crimes contra a ordem tributária são divididos em duas espécies: aqueles praticados por particulares e aqueles praticados por funcionários públicos. Crimes praticados por particulares contra a ordem tributária. Os crimes praticados por particulares contra a ordem tributária são aqueles que são cometidos por uma pessoa que não é funcionário público, por meio das condutas de suprimir ou reduzir tributo ou qualquer acessório, mediante as seguintes práticas: item omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; item fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operações em documento ou livro exigido pela lei fiscal; item falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata ou nota de venda de operações tributáveis; item elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento falso ou inexato; item deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou fornecê-la em desacordo com a legislação. As condutas acima dizem respeito às obrigações tributárias acessórias, que são aquelas obrigações que não estão relacionadas ao pagamento do tributo em si, mas sim a condutas que auxiliam a fiscalização e a arrecadação tributária, como a emissão de notas fiscais e declarações obrigatórias. Sobre tal fato, a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, STF, dispõe que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos e a 4ª, da Lei no 8.13790, antes do lançamento definitivo do tributo. Conforme interpretação desta súmula, o STF entende que as práticas criminosas citadas acima, exceto a última conduta, apenas serão consideradas crimes caso elas tenham sido realizadas após o lançamento do tributo. Do contrário, não haverá delito. O lançamento de um tributo ocorre quando a autoridade tributária verifica a ocorrência do seu fato gerador, além de calcular a quantia a ser paga, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade. A pena para os crimes previstos nos casos citados é de reclusão de 2 a 5 anos. Crimes de mesma natureza. A lei tipifica alguns crimes que possuem a mesma natureza dos citados acima e têm menor gravidade, de modo que lhe aplica uma pena menor, a de detenção, enquanto que os crimes anteriores possuem pena de reclusão. São eles: item fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos para se eximir de pagamento de tributo; item deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, valor de tributo, descontado ou cobrado, quando for sujeito passivo da obrigação; item exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; item utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à fazenda pública. Nessas condutas, não há necessidade de que haja efetivo prejuízo para o fisco, ou seja, não é necessário a supressão ou redução de tributos, sendo que a mera conduta das práticas acima já caracteriza o crime. Além disso, não se aplica a súmula vinculante 24 nesses casos, não necessitando do lançamento definitivo do tributo para a configuração dos delitos. Esses crimes são chamados de crimes próprios, pois eles apenas podem ser cometidos por pessoas específicas, sendo, neste caso, os contribuintes ou responsáveis do tributo em questão. Crimes praticados por funcionários públicos contra a ordem tributária. Aqui são os chamados crimes funcionais, pois são aqueles cometidos por funcionários públicos, sendo também classificados como crimes próprios. A lei dos crimes contra a ordem tributária tipifica apenas 3 condutas de crimes funcionais, a saber: item extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou qualquer outro documento de que tenha guarda em razão da sua função, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo; item exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo; item patrocinar interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público.